Muito prazer, primeiro. Obrigado pela disponibilidade. Sei que a vida é corrida, né? A nossa de jornalista, né? Então, para dar início, eu queria que você se fizesse pelo menos um breve resumo com quem você trabalha, das coisas que você faz. Tá, eu sou jornalista, formado pela Universidade de Santo Amaro. Eu não fiz contabilidade, não fiz economia, não fiz administração, eu sou apenas jornalista. Mas eu passei os últimos 10 anos dedicado a cobrir a parte de negócios. E por negócios é até uma simplificação rasa, porque, na verdade, me interessa tudo que não é o futebol ou o esporte praticado dentro de campo, dentro da quadra, dentro da pista, etc. Então, administração, marketing esportivo, direito, política, economia, finanças, tudo isso me interessa e essas são as áreas que eu tento estender meu trabalho como jornalista, sempre tentando não tentando, né, mas eu não me dedico ao campo, porque eu acho que no campo já tem muita gente para falar sobre ele, e eu acabaria tendo uma concorrência muito maior. Foi até uma posição, né, de mercado para conseguir emprego. E eu acho que deu certo. Acho que é isso, cara. Até para tomar como gancho, não ia começar por essa pergunta, mas como o gancho você entrou no negócio, eu acompanho muito o seu trabalho. É possível, como o tema é jornalismo esportivo e entretenimento e as relações de ambas as áreas que vem crescendo no jornalismo, como que dá para você tratar desse assunto negócios que para o público geralmente é muito difícil, números geralmente são muito difíceis até para alguns jornalistas. Como que você acha que é possível levar números às pessoas no futebol, que é, enfim, né, é uma coisa que está muito ligada ao cotidiano das pessoas. Como que a gente leva isso sem entrar no entretenimento, mas com uma leveza, com facilidade? Olha, a parte dos números, até é curioso da nossa profissão, que quando a gente entra na faculdade, a nossa escolha é sempre muito pouco sonhadora, tá? Vou dizer assim. Eu lembro de que numa das primeiras aulas que eu tive, com o Wagner Belmonte, inclusive, ele pergunta para a sala por que cada um tinha escolhido fazer jornalismo. E aí passa pela primeira pessoa, ela queria ser William Bonner, passa pela segunda, ela já desde criança já dava fingia que estava num telejornal apresentando, né? A outra Uhum. já tinha um sonho de ser repórter, a outra queria mudar o mundo. E aí quando chega na minha vez eu só digo que eu entrei no jornalismo porque eu não queria nada com número, nada com matemática, eu achava que eu gostava de escrever e é isso. Quer dizer, não entrei com muito sonho. E aí o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que justamente por jornalista geralmente ter uma aversão a números, ele nem se arrisca a fazer coisas básicas. E o que eu faço, na verdade, é muito básico. Eu pego números, coloco no Excel e tem ali meia dúzia de comandos muito simples para tirar um percentual, para fazer uma conta simples, coisas do tipo. E o que eu fui percebendo no começo da profissão é que chegava um relatório sobre a parte financeira dos clubes, eu achava aquilo tudo muito interessante, porque, puxa, se você busca nos balanços financeiros quanto ele está ganhando com mídia, quanto ele ganha com patrocínio, quanto ele ganha com venda de jogador, pelas fontes de receita você começa já a entender o funcionamento do clube de futebol e começa a expandir a sua visão em relação a o que é o negócio fora de campo. Mas eu achava sempre um relatório muito pouco explicado, eu dependia de procurar o cara, e no fim das contas o balanço é um documento público, né? Então eu fui atrás dos números e comecei a eu mesmo fuçar para ver, né? E você abre um balanço financeiro, tem uma parte lá que é muito simples, receita, despesa e resultado. Depois você vai aprender algumas peculiaridades, mas é uma coisa relativamente simples. Depois de alguns anos, com a ajuda de algumas pessoas, né, economistas, contadores, etc., me ensinando, eu comecei a aprofundar mais, calcular o endividamento, depois olhar o fluxo de caixa, depois ter uma visão mais abrangente em relação ao clube a partir do balanço financeiro. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo um trabalho que ele é complexo para a maior parte dos jornalistas, e os jornalistas têm a versão dele, repito, os jornalistas fogem desse tipo de coisa, né, porque é sempre mais confortável você procurar um especialista que faça a conta para você e te entregue mastigado, mas que no fim das contas fazer esse trabalho foi excelente para mim, porque eu ganhei acesso em primeira mão a uma fonte de informação diferente que ninguém estava olhando, e a partir dela eu tirei várias coisas.
toda essa introdução para chegar ao ponto em que eu te digo, os números, falar de número, a gente tem que ter muita parcimônia. Não dá para você carregar demais nem o texto, muito menos um podcast, e mesmo uma reportagem televisiva não pode ter a quantidade de números que eu acharia interessante. Sempre você tem que escolher muito bem. Mas, no fim das contas, você já faz isso no jornalismo em qualquer tipo de material, né? Se você pegar texto, você também não pode colocar toda a apuração que você tem dentro de um texto, porque senão ele vai ficar gigantesco. E mesmo se você fizer um livro, como eu estou fazendo agora, não vai caber tudo que você apurou, né? Então, escolher o que é mais importante, algo que cabe ao texto e cabe aos números também. É importante ter um material que seja enxuto, didático e que você consiga passar por ele sem se perder. E você acha que é possível tratar essa forma de fazer jornalismo com o entretenimento atrelado? Por exemplo, a gente vê muito as pessoas falando com outros jornalistas, jogadores, dirigentes. Você acha que esse fazer jornalismo mais econômico, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil, você acha que é possível misturar os dois? Olha, uma coisa é você fazer uma reportagem que traga dados, seja ela de internet, seja de televisão, por exemplo, ou mesmo de áudio, e ela ter algum tipo de molho ou algum tipo de recurso gráfico que facilite muito o consumo desses dados. Isso é importante. Então, quando você trata de uma reportagem que vai para o esporte espetacular, eu não faço a edição do material, mas as pessoas que fazem, elas me pedem números, eu passo para elas, e elas usam sempre poucos números e usam recursos gráficos como um tabuleiro de banco imobiliário, como um monte de moedinhas que vão somando, né? Você sempre tem que achar algum jeito gráfico para mostrar aquele número para o torcedor e principalmente dimensionar o número para o torcedor, né? O mais batido que tem é aquela coisa de campos de futebol, né? Estádios, quantos maracanãs você pode encher com tal coisa. O salário de um jogador, você quebra aquilo em quanto ele ganha por minuto, e por minuto ele vai ganhar mais do que uma pessoa. Esses são recursos que você usa para que as pessoas captem melhor a informação, o número, sem ter uma coisa assim de ficar chato. Ficar leve é importante. Lembrando também que as pessoas têm um certo limite em relação a números. Assim, quando você fala para a pessoa de 1 a 10, de 1 a 50, de 1 a 100, ela consegue imaginar. Quando você já entra no milhão, bilhão, aquilo já perde a dimensão na cabeça de qualquer ser humano. Não sou eu, você, ninguém, todos os seres humanos perdem a noção do que é. Qual a diferença entre 1 milhão e 1 milhão e meio, e 5 milhões e meio, e 10 e meio? Não dá para saber mentalmente. Então você E precisa são sempre números que criar a recursos. gente não está acostumado, né? Não faz parte da nossa rotina. Né? A gente tem o dinheiro da carteira, que é o mais comum, a gente tem, né? São poucos os números, eles nunca têm essa escala. Então, quando você fala de milhões e eventualmente bilhões, você tem que achar maneiras de tornar isso palatável para a pessoa entender qual é a dimensão. Né? As comparações são importantes, os recursos gráficos, etc. Então, esse é um jeito de deixar isso um pouco mais palatável para o Prático. torcedor. Isso é entretenimento? Acho que não. Acho que é só um recurso para tornar a informação mais fácil de ser digerida. Certo, legal. E agora entrando mais na parte do tema que eu queria discutir com você. O Globo Esporte passou por mudanças drásticas, né, durante esses 40 anos. E a principal delas, assim, que a gente pode ver que teve grande impacto e que não impactou somente o Globo Esporte, mas o jornalismo esportivo televisivo num geral, foi a passagem do Thiago Leifert por lá. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essas mudanças. Olha, primeiro a gente tem que entender que todo tipo de jornalismo tem um público disponível e a fim de consumir. Então, muita gente fala da Leifertização do jornalismo, mas a gente também poderia falar da kifurização do jornalismo. Né? A gente também poderia encontrar outras maneiras. O Milton Neves, o Neto, você tem várias maneiras de fazer jornalismo esportivo e tem público para todas elas. Quando a gente olha para o Globo Esporte na mão do Thiago Leifert,
eu entendo quem critica a parte do excesso de brincadeira, de deixar aquilo tudo muito leve, muito divertido, né? De trazer uma coisa de videogame, coisas que não eram comuns naquele jornalismo anterior, que era uma pessoa sentada na bancada falando diretamente com a câmera, lendo um TP, né? Aquela coisa mais telejornal. Eu entendo quem tem críticas em relação a isso. Eu acho que deve ter um limite ali de até onde isso faz bem e quando deixa de fazer bem. Mas eu tenho que lembrar que o jornalismo esportivo precisa alcançar audiências mais jovens, precisa alcançar pessoas que não estavam assistindo. A nossa tarefa também é expandir o nosso público, é fazer as pessoas acompanharem mais. E eu acho que o Thiago Leifert fez muito bem pro jornalismo esportivo e pro futebol e para os outros esportes, quando ele conseguiu achar uma linguagem mais fácil, mais divertida e mais gostosa a ponto da pessoa querer assistir, né? Eu não posso deixar de lembrar dessas virtudes da Leifertização. E eu nem sei se eu gosto desse termo, porque parece que a gente está criando uma escola de jornalismo e está depositando em cima de uma pessoa a responsabilidade, os ônus e bônus em relação ao que se faz no jornalismo. Eu não acho que, por exemplo, se com mais 10 anos de carreira, alguém virar e dizer que houve uma capelização do futebol, porque se fala muito sobre bastidores, dinheiro e política, eu não sei se eu vou gostar disso. Então, só estou usando Leifertização porque você também usou. Não, eu digo Leifertização porque eu usei muito esse termo também na monografia, né, no primeiro semestre. E foi bacana até porque você disse uma coisa que até o meu orientador, Belmonte, falou, que esse termo Leifertização, você colocar tudo em cima de uma pessoa é perigoso. Você tem que ver onde ele buscou isso, porque o que o Thiago Leifert fez, em alguns casos que a gente for analisar, ele não criou alguma coisa, ele trouxe de volta algo ou adaptou as coisas que a gente vivia no momento atual, que as pessoas às vezes estavam esquecidas. Por exemplo, trazer o público para a TV para falar a opinião dele, fazer enquete, criar quadros que o público participava na rua. Isso são coisas que não foi da criação dele, não veio da mente dele, que ele acordou e estava com as ideias, né, na cabeça. Mas uma coisa que eu queria também tratar com você é que você falou do limite, que tem que ser um limite. Qual é esse limite? Eu acho que é o de não tornar a cobertura esportiva acrítica. Eu acho que esse é um ponto que a gente não deve cruzar. Quer dizer, você pode ter um jornal que seja mais alegre, mais popular, mais divertido, mais tudo isso. Mas tem que ter um espaço também para falar sério. E esse é um problema do jornalismo esportivo que não tem nada a ver com a Leifertização, mas que está presente. Assim, é muito difícil você encontrar espaço para falar sério. Porque, veja, cobrindo economia, negócios, dinheiro, política, etc., eu tive no início da minha carreira como jornalista dificuldade, porque o veículo esportivo, ele achava o que eu fazia legal, mas aquilo não era o core business dele. Então, ele não queria me remunerar por isso. E o veículo de economia e de negócios, a Exame, a Época Negócios, a revista da Editora Globo, entre outras publicações da área corporativa, elas achavam que eu fazia legal, mas também não era o core business delas, elas também não queriam me contratar e me remunerar por isso. Então, levou bastante tempo para conseguir mostrar para as pessoas que dá para fazer esse jornalismo de negócios de um jeito interessante, que tem efeito na vida prática das pessoas, né? Porque hoje está muito fácil para mim, porque você olha o Cruzeiro perdendo do Sampaio Corrêa na Série B, na zona de rebaixamento, e está muito claro para todo mundo que não é só o futebol dentro de campo. O Fábio sai do jogo e faz um discurso forte dizendo que aquilo ali é o resultado das últimas administrações, das dívidas, das pessoas que estão no sofá e que não são responsabilizadas pelo que fizeram. Todo mundo está percebendo muito claramente que o futebol dentro de campo tem uma importância no que acontece dentro de campo. Hoje isso acontece, mas nos últimos 10 anos eu tive bastante dificuldade para fazer as pessoas entenderem isso. Então eu tive que cavar espaços, ganhando menos, trabalhando muito mais, me virando para pagar as minhas contas com outros trabalhos e gastando meu tempo livre para fazer esse jornalismo. E essa dificuldade que eu encontrei
e que outras pessoas também encontram e vão continuar encontrando, porque eu não mudei o jornalismo, não tenho a menor pretensão de sugerir isso, não, pelo amor de Deus. Essa dificuldade é um problema. A gente precisa ter, no Jornal Nacional, uma cobertura esportiva que talvez seja um pouco mais séria. O esporte no Jornal Nacional ele é usado para aliviar o ambiente, porque você começa falando de política, roubalheira, você vai para a economia, é inflação, é desemprego, tudo é muito pesado no Brasil. O noticiário já é muito pesado. Então, quem está coordenando esses jornais olha para o esporte e fala, puxa, agora vamos falar de coisa legal, vamos falar da seleção brasileira que está treinando. Né? Exato. E a mesma coisa na revista Época, que eu trabalhei, que era mais generalista, a Veja, outras revistas, outros jornais, todo mundo que é mais generalista entende o esporte como um desafogo. Assim. Agora a gente vai se divertir um pouquinho, como vamos parar de falar sério. Né? O futebol é visto muito como entretenimento, né, hoje em dia. Né? Exato. Hoje em dia sempre foi. Mas o ruim disso é que, por não estar no core business do veículo esportivo e por não ser entendido como uma coisa séria pelos veículos generalistas, você não encontra uma cobertura de bastidores que seja sustentável, consistente, insistente. Ela não existe, ou existe muito pouco. Ela depende de trabalho de abnegados, de 2, 3 pessoas. Em alguns veículos essa pessoa nem existe, mas são poucas as pessoas que estão dedicadas a entender o que está acontecendo lá de fora. E isso faz toda a falta, porque a gente vai falar de clubes mal administrados, a gente vai falar de sindicatos que estão desviando dinheiro, a gente vai falar de políticos que estão dando perdão de dívida para clube, está falando de dinheiro público, está falando de dinheiro privado, está falando de crime. Tudo isso está acontecendo no nosso futebol e a gente não consegue, enquanto imprensa, desempenhar um papel mais importante e para tornar o futebol melhor, porque a gente tem pouco espaço para esse tipo de conteúdo. Então, para arredondar, isso é um problema da Leifertização? Acho que não. Não é isso. A Leifertização, o estilo do Thiago Leifert de fazer jornalismo, tem espaço, tem consumidor, tem importância, traz as pessoas para perto, faz elas assistirem. Mas, ao mesmo tempo, e aqui tem uma coisa importante, desculpa me alongar nessa resposta. Não é só uma questão de falar sério ou falar Leifert. Não é só isso. A gente tem outros tipos de jornalismo no meio que para mim são muito nocivos. Tá? Um deles é a mesa redondização da nossa imprensa. Você liga a televisão no Sport TV, na ESPN, na Fox Sports, antes tinha o Esporte Interativo ou qualquer outro canal que vai aparecer, e você tem mesa redonda o tempo todo, porque é mais barato de produzir, porque te exige menos imagem, porque te exige menos conteúdo. Né? Alguns têm repórteres que entram para trazer informação, mas ainda assim a pessoa está fazendo um link em algum lugar. Você não precisa produzir uma reportagem, etc. Então, é muito fácil fazer a mesa redonda. Qual o problema? A gente não tem tanto assunto assim. E quando falta assunto, começa-se a falar muita bobagem. Especulação. E muita especulação e muita bobeira mesmo. Assim, o que eu sinto é que exatamente. O jornalismo esportivo ele tem um descolamento entre o futebol e o que está sendo discutido na imprensa. Isso vale para negócios, isso vale para dentro de campo também. As discussões que a gente vê na imprensa, elas são muito fúteis, elas são muito rasas, elas não têm nada a ver com o que o técnico, o assistente técnico, o analista de desempenho estão discutindo. Então, peraí, a gente está cobrindo errado esse negócio. Né? A gente tem uma cobertura que é muito, 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 muito superficial. E isso, para mim, é muito mais grave do que leifertização. Isso, eu nem sei se isso é uma questão de entretenimento. Acho que é só jornalismo mal feito mesmo. Eu só queria trazer outros exemplos, né? Porque senão vai parecer que é o Leifert ou o Juca Kfouri. Só existem essas duas pessoas, esses dois jeitos de fazer jornalismo. Isso eu concordo com você, que hoje é muito fácil fazer realmente essa mesa redonda. E esse modo como ele é feito, com brincadeira, a gente vê muitos casos, né, no Fox Sports, no jogo aberto, por exemplo, que ocorre muito, que é muito difícil você enxergar nesses programas uma forma que eles tentem trazer o público para perto, sem ser nessas brincadeiras. Isso daí é uma coisa que é muito notória mesmo. Outra coisa que eu queria tratar com você, e também voltando ao Globo Esporte, alguns quadros que eu cito muito no meu TCC.
Um é o Muricy aleatório, e isso eu debati muito com o Belmonte também. A gente separou mais em 2 casos específicos. Um é o Muricy aleatório e o outro são as reportagens do Cartoloco. Você acha que isso é um jornalismo esportivo ou ele é um jornalismo esportivo com entretenimento que ajuda a trazer o público, ou você acha que isso simplesmente é ou um jornalismo mal feito, ou é só um puro entretenimento que ali eles usaram no programa para, enfim, distrair, para fazer uma brincadeira? Olha, eu não sei dizer um percentual assim. Eu sei que é muito entretenimento e alguma coisa de jornalismo. As matérias do Cartoloco, por exemplo. Elas são absolutamente descartáveis? Acho que não. Acho que dá para ter esse tipo de quadro, dá para ter esse tipo de linguagem. Primeiro, porque entretém, e as pessoas também estão buscando entretenimento. E segundo, porque às vezes, não vou dizer sempre, mas às vezes esse tipo de reportagem traz do jogador, do técnico, das torcidas, alguma faceta diferente que aquele jornalismo tradicional, digamos, não pegou. Às vezes você tira do jogador alguma resposta inusitada, diferente, alguma coisa que uma pergunta tradicional não tiraria. Isso está errado? Isso é ruim? Ou isso ajuda as pessoas a formar uma visão mais completa de quem são as pessoas? É errado que a pessoa dê risada se ela assistiu o Globo Esporte? Acho que não. Acho que o importante é ter um mix. O importante é ter a oferta de conteúdos diferentes. É você ter uma reportagem do Cartoloco que vai levar 3 minutos ou 5 minutos, o que quer que seja, e depois você vai entrar no Fala Casão, em que as pessoas vão ter a oportunidade de perguntar ao Casagrande qualquer coisa, e depois você vai ter espaço para fazer uma reportagem no meio de uma cidade do interior, com um ônibus, com o apresentador lá, aquilo também é uma maneira de entretenimento e aquilo é legal. E é uma hora, e em algum momento o apresentador vira e fala sério, fala assim, peraí gente, agora tem uma reportagem aqui sobre uma coisa grave que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, vamos entender. Se o programa tiver capacidade de oferecer tudo isso para o consumidor, eu acho que não está desinformando e nem prejudicando o desenvolvimento dele, e eu acho que a imprensa tem esse papel de educar também, além de informar e entreter. Não vejo problema. O problema é você concentrar demais em uma coisa. E aí, desculpa voltar, mas a mesa redondização do jornalismo é aí que eu acho que ela é mais nociva do que qualquer tipo de questão envolvendo o entretenimento. Porque o que ela faz é reforçar culturas nocivas do futebol brasileiro. É você ter uma cobertura de São Paulo que está restrita a ficar perguntando quando o Fernando Diniz vai ser mandado embora, a voltar a palavra para a mesa e algum jornalista ou algum comentarista, ficar batendo na tecla de que o Fernando Diniz tem que ser mandado embora, porque aquilo vai render um GC bonito para colocar embaixo, aquilo vai render o torcedor vir nas redes sociais elogiar essa pessoa. Né? Isso, para mim, é muito nocivo. Eu acho muito nocivo que, por exemplo, a gente trate de futebol, e o futebol ele tem, né, sendo aqui um pouco teórico, mas ele tem fases de jogo. Você tem a fase ofensiva e defensiva, transição para frente, transição para trás, bola parada atacando, bola parada defendendo. Tudo isso poderia ser explorado no debate esportivo, mas não é. A gente poderia falar de jogadores no sentido técnico, tático, físico, psicológico, e eu coloco até um quinto, financeiro, embora não seja parte da teoria. Tudo isso pode ser debatido também, mas não é. Porque a gente, no jornalismo esportivo de mesa redonda, fica fazendo campinho e falando assim, quem é melhor? O Arrascaeta ou o Dudu? Eu acho que é o Arrascaeta. Eu acho que é o Dudu. É sexo dos anjos, isso não serve para nada. Isso não informa, isso entretém muito porcamente, porque é muito chato, tá? Então, são poucas as pessoas que realmente gostam desse negócio, e não é nem futebol, é só uma coisa que foi colocada lá para debate. Isso, para mim, é muito mais grave do que ter um quadro do Muricy no Globo Esporte, ou ter uma reportagem do Cartoloco que vai ocupar 5 minutos do jornal. Entendeu? Então, eu vejo problemas mais graves do jornalismo esportivo do que esse dilema entre o Thiago Leifert e o Justo de Fúria.
Uma coisa que eu acho que, e isso daí é a minha opinião nesse contexto, eu acho que um problema que cresce no jornalismo esportivo, e eu também cito no meu tema, no meu trabalho, é a celebrização do jornalismo. Você trazer, enfim, Neto, Vampeta, o próprio Muricy, por que não, para o jornalismo. Você acha que isso, de alguma forma, atrapalha, às vezes? Porque o cara, assim, lógico, não estou dizendo que só o jornalista, às vezes eu acho que também é um dilema, né? Só o jornalista pode fazer jornalismo, mas, assim, você acha que muitas vezes atrapalha, que isso pode atrapalhar de alguma forma? Olha, tem duas questões interessantes aí. A primeira é que esse dilema entre o jornalista e o ex-jogador, para mim, é um falso dilema. É uma bobagem. O que importa é que a pessoa estude e saiba do que ela está falando. Se ela for ex-jogador, ela vai ter uma facilidade para trazer algum tipo de entendimento do que era o vestiário, do que é bater na bola, do que é falar com o técnico, do que é receber uma instrução, ter que reagir. Ele tem uma vivência que o jornalista não tem. E aí, nesse sentido, ele tem uma vantagem que o jornalista vai ter que correr atrás. Ao mesmo tempo, o jornalista, em tese, tem competências de reportagem, de checagem, de didatismo, de explicação, que o ex-jogador não necessariamente tem. E aí o ex-jogador vai ter que correr atrás. Mas, no fim das contas, tanto faz ser jogador ou ser jornalista, desde que a pessoa se dedique a estudar, se atualizar e ser o mais clara, objetiva e didática possível para aquilo fazer sentido. Primeira questão. A segunda, que foi a sua principal pergunta, é sobre a celebrização do jornalista ou do ex-jogador, da pessoa que está lá fazendo comunicação social. A gente teve uma mudança grande nesse sentido nas últimas décadas, tratando-se do jornalismo como um todo, não só esportivo. Porque se você olhar os jornais, as revistas, ou mesmo as matérias de televisão dos anos 80, 90, você tinha ali uma escola de jornalismo que era: o jornalista não é notícia, ele não deve ter atenção, ele não deve chamar atenção, porque se o jornalista chamar mais atenção do que a notícia, a pessoa já desviou a atenção dela para ele e deixou de consumir o conteúdo, que é o que importa. Isso a gente aprende na faculdade. Era assim mesmo. Ao longo do tempo, o que acontece? Vem a internet, vem as redes sociais, vem os blogs, vem os comentaristas, enfim. E você começa a criar um ambiente em que as pessoas que praticam comunicação, elas têm marcas próprias. E elas também puxam a audiência. E elas também aumentam a credibilidade de um produto jornalístico. Né? Porque o comportamento do torcedor é normal, é olhar para a televisão e falar assim: puxa, eu gosto muito do que fala o Pedrinho, porque o Pedrinho é muito bom, é muito atualizado, ele é muito claro, ele é muito interessante. O Pedrinho vira uma marca. E isso não tem o que fazer, é assim mesmo. O mundo é assim, não adianta você virar e dizer: não, eu não quero que o Pedrinho seja alguém que atrai pessoas. Isso não tem como acontecer. Isso é uma ideia de jornalismo antiga que eu acho que não se aplica mais nos dias de hoje. Aí você vai me perguntar: pô, mas isso é bom? Em alguns aspectos, sim. Porque, por exemplo, aí eu vou sair do nível Pedrinho, Petkovic, né, que são pessoas mais famosas e que têm eles viraram imãs de audiência, mas quando eu volto para o meu estágio aqui embaixo, eu estou tentando construir uma relação com as pessoas para que elas olhem na televisão e digam assim: puxa, quando ele fala é sério. E o que ele fala é verdade. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: puxa, saiu um número sobre finanças aqui ou ali, eu vou esperar o Rodrigo Capello me dizer, porque nele eu confio. Essa é a relação que eu quero ter com o meu consumidor de informação, né? Com o meu leitor, meu ouvinte, etc. E eu acho que quando eu somar muito disso, eu vou me valorizar em relação ao trabalho que eu pratico. Isso tem um valor para quem me contrata. Entende? Isso é positivo. Essa mecânica ela é positiva se Não você é um souber usar. contratar só por contratar, né? Exato. Não é assim: é preciso de uma pessoa. Você pode achar qualquer um que faça o trabalho que eu faço. Mas quando eu crio uma relação com as pessoas e a minha marca fica forte e as pessoas me conhecem e elas confiam em mim,
isso já me deixa várias casas na frente de qualquer outra pessoa que comece a fazer esse trabalho exatamente agora. Então, isso tem valor. Isso tem valor. O lado negativo é quando você começa a criar celebridades apenas por criar celebridades e pessoas que não vão agregar coisas para o seu produto jornalístico. O Cartoloco talvez tenha sido esse caso. Se Porque... perdeu. Você acha que a impressão que eu tenho sobre o Cartoloco é que ele veio como um personagem e acho que de tanto criar, de tanto fazer esse trabalho como personagem, a impressão que eu tenho do Cartoloco é que ele esqueceu o jornalista Lucas Strabe e focou no Cartoloco. Eu vou ser o Cartoloco. Eu não sei quanto disso foi uma ideia dele e quanto foi estimulado pela chefia, que apesar de trabalhar na mesma empresa, a gente conviveu muito pouco, assim. Foram poucas semanas que eu estive dentro da redação, ele estava também, a gente conversou alguma coisa. Então, só deixando claro que eu não tenho uma relação pessoal com ele, mas tenho absoluto respeito pelo cara. Aí, analisando um pouco da vida dele, olha que coisa pretensiosa, né? Mas eu sinto que a Globo tem um produto muito forte, muito importante, chamado Cartola. E ela achou um meio para divulgar o Cartola, que é ter um garoto propaganda. E isso não está errado. Isso já foi feito de várias outras maneiras por outras empresas, né? Desde o Careca da Bombril, e certamente antes dele tivemos outros, achar uma pessoa muito identificada a algo que se vende tem o seu ponto positivo. É mais barato pagar o salário do Lucas Strato do que pagar o Denilson, talvez. Né? Enfim, o lado do Lucas foi muito bom para ele, porque muito jovem ele começou a aparecer, ele se tornou conhecido, a marca dele ficou valorizada. E ele achou ali um nicho para fazer um jornalismo diferente, que fala com a pessoa mais jovem, que viraliza, que vai para as redes sociais. Né? Eu acho que você talvez não tenha alguma memória muito marcante em relação a qualquer fala minha no Redação Sport TV. Mas você deve lembrar de quando o Lucas Strato Cartoloco passou fazendo guerrinha de álcool gel atrás da Fabiola Andrade. Isso é bom? Não sei, acho que não. Eu não gostaria, mas o que eu estou dizendo tem ali um espaço para o cara. O que eu acho ruim é que em algumas reportagens ele passou de alguns limites, que é o limite do respeito. Então, quando ele foi à torcida do Fortaleza e disse lá que o time era pequeno, alguma coisa dessa natureza, aí eu vou até depois pensar, porque eu também fiz coisa parecida, mas eu tinha uma razão. Ele simplesmente ofendeu os torcedores. Você chega ao torcedor no meio da arquibancada e fica ofendendo o time dele, eu não vejo graça nisso. Então, eu acho que foi um deslize ali em que ele perdeu a graça e ofendeu as pessoas. E esse é o risco de fazer o jornalismo que ele faz. E é jornalismo. É muito entretenimento também, mas é também jornalismo. Né? Acho que ele perdeu a mão naquele sentido. E hoje ele virou uma pessoa que está numa posição muito ingrata, eu acho, que é a de ser o cartolouco sem ser mais o cartolouco. E aí ele vai fazer propaganda de um outro fantasy game que não vai ser tão conhecido quanto o Cartola. Aí ele entra na Fazenda e começa a ter um reposicionamento ali para que outras pessoas conheçam ele consiga achar um outro espaço para trabalhar. Mas eu acho que ele está num ponto muito difícil, porque não dá mais para ele ser contratado por nenhum canal da Globo, nenhum veículo, dificilmente por outra TV aberta, dificilmente pela Fox Sports, pela ESPN. Eu acho que ele caiu num espaço bastante difícil ali de o que fazer. Mas, enfim. Agora, eu queria discutir uma outra vertente do meu tema, que é o futuro do jornalismo esportivo. E esse tema eu vou tratar com você em uma pergunta que eu vou tentar ser o mais simples possível e até clichê, vamos dizer assim. Mas como você vê o jornalismo esportivo nessa toada e aí eu coloco até às vezes
um termo que eu coloquei no meu TCC, que é a youtuberização do jornalismo esportivo, né, no sentido de colocar redes sociais no meio, enfim, como eu vou dizer, trechos ou aspectos da rede social no meio de jornalismo esportivo. Como que você vê esse jornalismo, essa editoria no futuro? Olha, tem uma questão maior aí que é do mercado de mídia. E ele está mudando muito, porque se você olhar o Brasil dos anos 60, 70, 80, 90, a gente tinha uma emissora com absoluta audiência, né? Onipresente, onisciente, onipotente, que é a Globo. E ao longo dos anos, ao longo das décadas, o cenário em que a Globo está inserida foi mudando pela chegada da internet, pela chegada das redes sociais, pela chegada de concorrentes, pela pulverização da atenção das pessoas em várias coisas, né? Então, é claro que hoje a gente ainda tem muita gente que vive só de televisão aberta e vive basicamente só de Globo. Mas a gente já tem a segunda tela, um celular que você assiste junto. Você tem muita gente que não tem a cultura mais de assistir televisão o tempo todo. Eu nasci em 89, tenho 30 anos, e já não tenho mais essa cultura. Eu sou mais do computador. Quem vem nas gerações seguintes vai ser muito mais do celular, do tablet, etc. Então, você tem uma pulverização de atenção, você tem uma redução da liderança de quem estava na frente, e isso, como negócio, também tem um enfraquecimento de empresas muito tradicionais, né? Então, a Band, que já foi o canal dos esportes, tem muito pouco esporte. A Globo, hoje, já não tem mais o mesmo tamanho que tinha em termos de audiência antes. Você tem o Desimpedidos, que cresce muito. Aparecem coisas novas que dividem a atenção e verba publicitária, fora o próprio Facebook, Twitter, Google, etc., que deram uma mordida gigantesca na verba publicitária. Então, eu parto do contexto de negócio para imaginar um jornalismo diferente. O que eu acho que vai mudar muito nos próximos anos? Se antes a gente tinha, com muita facilidade, uma espécie de monopólio da atenção, em que o Mauro Naves é uma pessoa conhecidíssima no mundo todo exagerei, uma pessoa conhecidíssima no Brasil inteiro, mas o jornalista que assina a matéria no jornal e no blog é um X que ninguém conhece, porque as pessoas nem olham quem escreveu a matéria. À medida que as pessoas pulverizaram a atenção, você vai ter menos pessoas famosíssimas e você vai ter mais pessoas ocupando nichos. E aí esses nichos vão dividir a atenção das pessoas. Vai ter um cara que gosta muito de futebol e quer entender sobre tática. Esse cara ele vai dar muita atenção para o Renato Rodrigues, para o Leonardo Miranda e para outros analistas de desempenho que apareceram. Tem um cara que gosta muito de corrupção. Ele vai dar muita atenção para Camila Matoso, para o Rodrigo Matos, para o Martim Fernandes, um pouquinho para o Rodrigo Capello. Vai ter o cara que gosta muito de negócios, de grana, de dinheiro, ele fica fascinado com aquilo, seja porque ele fez contabilidade, ou porque fez administração, ou porque fez economia, e ele está vendo aquilo que ele vê na vida dele no futebol. Então ele junta um interesse com algo que ele acha chato, mas que ele pratica. Esse cara vai se interessar pelo meu trabalho. E você começa a pulverizar. Vai ser melhor? Vai ser pior? Não sei. Não sei. Nesse sentido de pessoal, acho que isso vai acontecer. Abre oportunidades por um lado, mas tira também a oportunidade de você ser uma pessoa conhecidíssima, muito famosa, que está na Globo e todo mundo está vendo aquilo, tal. Acho que a gente vai ter menos dos titãs, né? Galvão Bueno, Kleber Machado, etc. Talvez isso tenha uma pulverização. Até com a própria... Aí eu já estou entrando em outra coisa, mas quando você vem com streaming, com outros canais, com a cobertura, com a transmissão também pulverizada, isso também vai fortalecer esse processo, né? De ter pessoas que você, sei lá, o Everaldo Marques, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que conhece dentro de um nicho, não que nem o Galvão Bueno. Entende a diferença entre o Everaldo Marques e o Galvão Bueno? Sim. Eu acho que isso vai mudar no jornalismo. Posso colocar mais uma outra coisa? Pode, uma outra viagem? Claro. A gente tem uma questão importante do jornalismo de redação. Aí eu não estou mais falando de jornalismo que está aparecendo, né, na câmera, da gente famosa, que as empresas de jornalismo elas estão menores.
as equipes ficaram mais enxutas. E se antes você tinha o diretor de redação, o editor-chefe, editores executivos, editores assistentes, repórteres, estagiários, você tinha uma pirâmide, hoje essa pirâmide ela foi se desfazendo. São poucos os lugares em que essa pirâmide existe. Hoje em E dia ela tem vai redação, desculpa até te cortar, hoje em dia tem redação que não tem nem mais um chefe de redação. Sim. Por exemplo, eu trabalhei 2 anos como estagiário no Band Esportes e a gente não tinha um chefe de redação, a gente tinha o nosso editor-chefe, os nossos editores-chefes. E isso é verdade. Eu agora eu tô trabalhando na Jovem Pan agora e hoje a gente tem um chefe de redação. Então foi a primeira relação que eu tive com um chefe de redação. Mas isso é bem verdade. Desculpa cortar seu. Mas eu aposto que mesmo na Jovem Pan, eu não conheço a estrutura da Jovem Pan, você vai ter um cenário em que 20 anos atrás era uma pirâmide desse tamanho e ao longo do tempo o que acontece? A base de estagiário continua porque ela é muito barata e ela é renovável, né? Você vai trocando. Aquela base de repórteres já começa a diminuir. A de editores diminui muito. E as dos cargos de cima, se você tinha 3, 4, 5, você passa a ter um cara só. Ah, não, tira. Não, porque esses caras são muito caros. Né? Qual que é o problema que isso vai gerar na produção de conteúdo jornalístico? É que você perde qualidade, principalmente. Porque as pessoas que eram mais velhas estavam lá para ensinar jornalismo, ainda que a gente possa discutir um monte de coisas em relação a não estar adaptado ao mundo digital, a não saber usar tecnologia, etc., elas tinham um monte de princípios de jornalismo que eram valiosíssimos e que ajudavam o repórter a aprender e fazer um conteúdo de maior qualidade. Quando você tira esse filtro e você precariza, você deixa 20, 30 repórteres, ou o que seja 5, debaixo de uma pessoa só, essa uma pessoa não vai conseguir dar atenção para o desenvolvimento desses repórteres, nem para o que eles estão produzindo de conteúdo, e acaba que o próprio repórter ganha uma autonomia e começa a publicar coisas que não tem edição, que não tem revisão, e começa a aparecer erro, e aí você vai corrigir esse erro não preventivamente, mas como correção, mandando o cara embora ou dando uma puta... Entende como essa precarização ela torna a produção de conteúdo mais vulnerável? As empresas tradicionais têm uma capacidade de se defender de processos que jornalistas independentes não têm. A gente vai viver como, então? Como se escondendo, sem colocar a cara, fazendo aquele jornalismo de quem não se apresenta, colocando seu dinheiro no exterior, tendo um servidor num outro país para evitar que ele seja derrubado. Ou colocando, em vez do seu nome numa assinatura de matéria, colocando o veículo para o qual você trabalha. Mas, cara, fica muito arriscado, Sim. E aí e eu acho que isso vai acontecer de qualquer maneira, porque o enfraquecimento das empresas tradicionais ele é evidente, é franco, e se a gente não tiver mais um ambiente de rádio que tenha a CBN, a Jovem Pan e a Bandeirantes, que a gente chega na televisão e não tem mais a Globo, a Record, a SBT, por mais que haja ressalvas em relação ao jornalismo delas, que não tem na TV fechada, a Sport TV, a ESPN, a Fox, empresas com o mínimo de capacidade de se defender, de fazer jornalismo e conseguir respaldar, a gente pode chegar a um cenário bem complicado. Exato. Bom, acho que fechamos. Queria agradecer de novo a sua disponibilidade. Sei que é tarde, amanhã tem mais trabalho. Muito obrigado de novo e é isso.